Bom dia. Bom dia a todos. Obrigada primeiramente, agradecer, né, a FAMURS, esse espaço que eu considero um dos mais importantes e relevantes para nós da comunicação. Acho que não tem outro evento no estado desse tamanho, com essa capilaridade que chega a todos os municípios. Então, eu participei já, só não participei do primeiro, mas do segundo, terceiro e hoje aqui no quarto seminário de comunicação da FAMURS. Então, agradecer ao presidente, o Marcelo, ao Leonardo, coordenador de comunicação, e também, talvez lembrem alguns que já estiveram, que eu também fui da comunicação da FAMURS com muito orgulho, então fico muito feliz de estar aqui com meus colegas, ex-colegas, né? A Camila, o Guilherme, a Ellen, a Stephanie, enfim, todos que estão nesse momento continuam, né, levando essa intersecção entre a comunicação e o municipalismo adiante. E já estou ali. Então tá, então eu sou hoje mestrando, então a partir dessas práticas que a gente tem em vários espaços, já trabalhei também em veículos, na comunicação pública. Hoje eu estou então mais focada, enfim, em estudar e aprofundar os estudos da comunicação e nessa área de comunicação e crise e risco, né, que eu já tive a experiência de trabalhar também na área de comunicação de risco, por um período de 5 anos, então eu acumulo essa experiência que não é tão presente, embora tenha se mostrado a sua emergência nos últimos anos, mas não é algo que estava tão presente para nós da comunicação. Então a ideia é compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência e ajudar a gente a refletir nos melhores caminhos e práticas também nessa área, e junto aqui com a Júlia, que é minha colega também do grupo de pesquisa e que também tem uma colaboração imensa, já esteve junto com a FAMURS, aqui como palestrante, e também vai poder, junto comigo, é um prazer a gente poder fazer essa troca e pensar no melhor caminho aqui para essa fala hoje com vocês. Então, Júlia. Bom dia a todos. Como a Janice reforçou, falar de gestão de crises em eventos de comunicação é um tema sensível, é um tema novo. No ano passado, tem alguém aqui que estava no seminário do ano passado? Então você já me conhece. Eu fui a pessoa que veio falar de crise no ano passado também. No ano passado, vocês vão lembrar que nós estávamos comentando exatamente sobre isso. O quanto era necessário que nós implementássemos na nossa rotina, no cotidiano municipal, o processo de gestão de crises. Me apresentando rapidamente, eu sei que vocês já me assistiram no ano passado, eu sou jornalista, mestre em comunicação e especialista em gestão de crises. Nos últimos 10 anos eu tenho me dedicado a capacitar agentes públicos, gestores públicos e comunicadores públicos nessa temática. Então, desde 2018 eu ministro cursos de capacitação. Tem gente aqui que já fez curso comigo, é um prazer revê-los. E uma temática que vem ganhando espaço, mas a gente ainda precisa de mais discussão sobre esse tema. Crise é algo que até o ano passado, talvez, a gente não queria falar. É um tema que, se eu não falar, não acontece. Concordam comigo? Se eu vou fazer um evento, vou fazer um anúncio, um programa, eu não preciso pensar no que pode dar de ruim. Preciso pensar em divulgar, preciso pensar em comunicar, preciso jogar para fora. Mas a gente percebeu que nós estávamos despreparados para as situações que se sucederam. Então, eu tenho uma experiência de capacitar mesmo e um propósito, sabe? Um propósito de defender uma mudança de mentalidade a respeito da comunicação. No ano passado, eu perguntei para vocês, e a gente vai ter até palestrantes aqui que vão defender isso também, o secretário Michael defendeu muito bem. O meu propósito é defender uma mudança de mentalidade para que a comunicação passe a atuar de forma estratégica e não operacional. Nós comunicadores, precisamos fazer parte
das decisões. Nós precisamos de um lugar na mesa, de uma cadeira na mesa, para debater as ações previamente, para debater a política previamente. Política e comunicação não são dissociadas, muito pelo contrário. A comunicação é a natureza da política. Então, nós não podemos considerar a comunicação como um acessório. Nós precisamos considerar a comunicação como um pilar fundamental da gestão pública. E para começar essa discussão, eu queria trazer para vocês um debate justamente sobre esse entendimento de comunicação que nós temos. Hoje, se nós formos fazer uma pesquisa rápida aqui, qual é o papel da comunicação na prefeitura? Uma resposta rápida. O papel da comunicação na prefeitura? Informar. Sabe que tem teóricos que dizem que informar não é comunicar? Concordam comigo? Informar é informar. Se eu disser que o papel da comunicação é informar, eu estou me colocando numa função instrumental, ferramental de um divulgador de coisas. Só que a minha função é relacional. Comunicar é muito mais do que informar. Comunicar é muito mais do que divulgar. Concordam comigo? Comunicação é relacional. A comunicação ela está no que o outro percebe, no que o outro interpreta, na forma como eu impacto o outro. Pensando por essa perspectiva, se nós apenas emitimos uma informação, nós não estamos comunicando. E aí o ChatGPT nos substitui tranquilamente. Concordam? Trazendo essa discussão para o conceito de comunicação pública e ou política, que é o conceito que eu trabalho nas capacitações. A gente tem a tendência de separar comunicação política de comunicação pública. Não é separado. O que nós fazemos no poder público é comunicação política. A política está em tudo. Concordam comigo? A comunicação pública nem sempre é comunicação política. Mas a comunicação política sempre é uma comunicação pública. Porque política é de interesse público. A atuação política é de interesse público. Logo, elas não são indissociáveis, elas caminham juntas. Toda comunicação política é comunicação pública. Não tenhamos vergonha de dizer que trabalhamos com comunicação política. É uma missão muito nobre. E num Estado democrático, a comunicação política desenvolvida por instituições públicas e atores sociais e políticos deve sim ser regida pelo interesse público e ter poder de mobilizar, viabilizar e respeitar a opinião pública. Conseguem perceber o tamanho da nossa missão enquanto comunicadores públicos? Nós precisamos lutar pelo nosso papel estratégico, pela nossa função estratégica. Nós precisamos sair do bastidor nem digo, né? Porque às vezes, na maioria das vezes a gente nem participa do bastidor, a gente entra depois na sala. Prefeitos, vice-prefeitos, secretários que me perdoem, mas é a realidade. Depois da decisão tomada, chama a gente lá para tirar uma foto, fazer um textinho, não é isso? Publique-se, divulgue-se. É assim. Ah, é verdade, dá uma risadinha. É brincadeira, não. É brincadeira, mas é verdade. Qual é o desafio no meio de tudo isso? Já falamos, todo mundo aqui sabe. Quando a gente se reuniu para pensar essa palestra, né, Janes, a gente quis trazer o tema da gestão de crise mais para o operacional, mais para o como fazer. Porque todos aqui somos comunicadores
por formação ou por natureza. Os atores políticos são comunicadores por natureza. Então, nós aqui, nós entendemos, nós sabemos que nós vivemos num mundo complexo, que a gente está passando por muitas transformações, que tudo que a gente faz está comunicando o tempo inteiro, que a gente está hiperconectado, que a gente precisa, que os nossos dados estão por aí, a gente não tem mais privacidade, não tem mais público, separação entre o que é público e o que é privado. A gente está vendo, a gente está vivendo isso. Coube a nós viver esse tempo complexo. Essa compulsão pela presença, desafio do comunicador público é a compulsão pela presença, porque o gestor público, ele também está na rede social, ele também está vivendo, ele também está postando, ele também está ali. Qual é o desafio? É a gente trabalhar contextualizando as situações, entender o contexto das ações. Aí vocês vão dizer, Júlia, mas tu está muito no mundo das ideias. Não, todas as ações têm tudo que acontece tem um contexto. Só que muitas vezes a gente não analisa, a gente não reflete sobre aquilo que poderia ter acontecido, porque o contexto está ali. Depois a Jones vai falar um pouquinho mais do mundo dos riscos, e a gente vai ver que os riscos estão aqui na nossa frente. Só que a gente se acostumou a não olhar para eles, porque se a gente não falar, não acontece. Vamos falar só do que vai ser bom, do que vai ser positivo. Se der algum problema, se o painelista chegar atrasado, né, Munhoz? Aí a gente vê, não, o que a gente faz? Então, a gente precisa se acostumar a contextualizar as situações numa sociedade de policrises. Vim falar de gestão de crises. A crise que acontece lá no município. Mas vamos pensar maior. Entre todas as crises que a gente vive, a gente está vivendo um estado de crise, a gente acorda cheio de incertezas sobre o que vai acontecer, sobre o dia de amanhã, a gente não sabe quem está no comando do negócio, do navio. A gente está vivendo isso aí, sabe? É um dia de cada vez. Crise de confiança. O maior desafio do comunicador público é fazer comunicação para pessoas que não confiam no que a gente está fazendo. A sociedade em geral não está afim, o secretário comentou. As pessoas não estão afim de saber o que a prefeitura está fazendo. Por quê? Porque nós comunicamos obrigações constitucionais. Nós comunicamos serviços que são obrigações do poder público fornecer. Percebem o tamanho da dificuldade dessa comunicação? A gente vai lá, sabe? Vou comunicar uma nova creche, vou comunicar... Que bom! O poder público está fazendo aquilo para o qual nós pagamos nossos impostos, aquilo para o qual nós depositamos o nosso voto. Então, é uma comunicação difícil, é difícil se diferenciar nesse contexto. A gente está vivendo uma crise de confiança. Se a gente for pensar em crises organizacionais, o que é quando a gente pensa numa grande marca que está sofrendo uma crise? O que acontece com ela? O que aconteceu? Houve um rompimento nas expectativas. Paulo vai falar depois da comunicação organizacional. O desafio das organizações hoje é simplesmente manter o alinhamento entre discurso e prática. É fazer o que de fato está dizendo que faz. Isso é difícil? 2 conceitos para a gente trazer aqui, que faz parte eu pesquiso na academia as crises protagonizadas por atores políticos. 2 conceitos importantes nesse momento da sociedade. O escândalo político, que são aqueles escândalos, aquelas crises que a gente espera mesmo, né, que a gente já são comuns para a gente, crises de corrupção dos agentes públicos, crises financeiras, crises econômicas, transgressões de legislação, mas tem um novo fator nessa nossa sociedade aqui, que são as polêmicas. E as polêmicas são essas crises intencionais, que nós estamos fazendo, nós, atores sociais, justamente para provocar uma crise, para chamar a atenção. É um novo momento.
também é um aspecto que nós precisamos nos preparar para isso. Provocar crises intencionalmente. Polêmica de rede social, para provocar uma discussão, um embate ideológico. Por que a gente tem que ter conhecimento sobre esse conceito da polêmica intencional? Porque nós também vamos precisar gerenciar essas situações. Os impactos de uma crise, eles são em ondas. Eu posso ter lá o meu prefeito que provocou intencionalmente uma polêmica na rede social, mas isso respinga em muitos outros setores da prefeitura. É uma reação em cadeia, concordam comigo? É impossível dissociar a imagem do prefeito, do secretário, da imagem da instituição. E eu, particularmente, acho que a gente não deve mesmo dissociar, porque é um representante eleito para ocupar aquela função naquele momento, naquele período determinado, e ocupar essa função nesse período determinado também acarreta no ônus de ser um representante público 24 horas por dia. A pessoa física e a pessoa jurídica são a mesma pessoa. Mas então, Júlia, o que é uma crise? Vamos sair aqui dos conceitos mais teóricos e vamos para a prática. O que é uma crise lá no município? O que a gente vai considerar uma crise? Vou dizer para vocês que não tem uma receita. Eu falo isso nos cursos e o pessoal fica um pouco bravo comigo. Para cada município, uma crise vai ser uma crise diferente. Basicamente, é um evento atípico que se estabelece quando eu tinha um risco, e aquele risco se tornou realidade. Tem uma crise. O que diferencia? Os riscos em cada município de vocês são diferentes. As potenciais crises em cada município são diferentes. Econômicos, ideológicos, partidários. Se eu tenho um ator político que é mais dedicado às polêmicas, os meus riscos são diferentes. Concordam? E hoje, grande parte dos riscos está inerente aos atores políticos. Claro, nós temos a questão climática, a Joanes vai abordar depois, mas se pesquisa rápida aí, as últimas crises que vocês lembram nas cidades de vocês, possivelmente elas são relacionadas a questões dos atores políticos. Alguém fez alguma coisa, alguém filmou alguém fazendo alguma coisa que denunciou o fulano, e aí postou na rede social, alguém mandou um áudio de WhatsApp, que daí compartilhou no grupo, que cortou, que descontextualizou, que mandou para o outro. Concordam comigo? Essas crises são as que ficam na memória. Logo, vamos então ter um conceito geral de crise, que é quando o risco se concretiza e ele se configura numa tomada de decisão. Ele exige uma tomada de decisão. Crise é um episódio, uma situação que exige uma tomada de decisão. Porque a quebra da normalidade aconteceu ali do que a gente tinha que tocar a nossa vida, e aí a gente precisa tomar uma decisão. Por que eu estou falando isso da tomada de decisão? Porque a gente tem a questão da mentalidade, né? Além da mentalidade da comunicação divulgatória, a gente tem a mentalidade da comunicação salvador da pátria. Porque daí, quando acontece a crise, chama lá a comunicação. Vamos aqui fazer a nossa nota, né? Vamos aqui redigir a nossa nota oficial e resolver a crise, está feito. Um abraço. Próxima. Né? Tá rindo que é verdade, né? Só que não, gente. A comunicação é um dos agentes da gestão da crise. A crise é problema de quem? Gerir a crise é problema de quem? Da gestão. Eu só posso comunicar aquela ação concreta que a minha gestão tomou a respeito daquela crise. Certo?
Então, vamos tirar esse peso das costas que a gente tem que resolver fazer a melhor nota oficial do universo e resolver debelar a crise. Não conseguimos, a gente não consegue. A gente comunica, a gente ajuda na avaliação de riscos, a gente ajuda na leitura do cenário, mas a decisão é do gestor. A gestão da crise é do gestor. Até porque uma nota não resolve uma crise, né? A gente já falamos sobre isso no ano passado. Nesse cenário, então, os nossos desafios, as diferentes realidades do município. E aí a gente está falando aqui, a ideia é falar aqui, não aquilo que vocês já sabem como atuar, porque todo mundo aqui faz comunicação, sabe como é, o dia a dia é difícil, mas daquilo que a gente não costuma fazer e que eu tenho observado ao longo desses 10 anos, que é possível e tem feito, faz falta e ao mesmo tempo auxilia muito os municípios que fazem. Então aqui é a gente considerar as diferentes realidades no sentido dos diferentes riscos. Cada município tem riscos diferentes e a gente precisa começar a olhar para eles, não tornar um não assunto, sabe? As possibilidades de crise são um não assunto aqui no nosso município. Se a gente vamos empurrando aqui, que daí, aí se não acontecer, beleza. Se acontecer, a gente resolve depois. A nossa atuação operacional, divulgatória e não estratégica, a nossa falta de lugar na mesa, o secretário Michael falou, e isso é muito perceptível. A autonomia e o poder que o governador dá para a comunicação, ele se reflete na qualidade do trabalho que a comunicação do governo do Estado está desempenhando. Quando a comunicação tem lugar na mesa, quando ela ajuda na decisão, a gente evita crises. E a maioria das crises, existem dados. Mais de 80% das crises são evitáveis, eram evitáveis, se a gente tivesse pensado 5 minutos a respeito daquela situação. Porque os sinais, fortes sinais, Emael falava isso, fortes sinais. A ausência nos espaços de decisão e principalmente, gente, falta de apoio da gestão para o planejamento e prevenção. Quando eu decidi montar essa capacitação sobre gestão de crises de comunicação para gestores públicos, eu delineei esse propósito. A gente precisa que os nossos gestores estejam abertos, tenham abertura para que a comunicação assuma essa posição estratégica. E isso é ter espaço para poder ser aquela pessoa que vai dizer, tá, mas e se isso aqui der errado? Tá, mas e se a gente fizer isso aqui, talvez, contextualizando para tal comunidade, para tal pessoa, para tal segmento, isso não fique bom. A gente precisa ter esse espaço de ser a pessoa que é a pessoa negativa, tudo bem, mas alguém tem que fazer esse papel. A gente precisa dessa abertura do gestor. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Quem aqui tem rotina de gestão de crise na prefeitura? Ninguém? Ai, que silêncio horrível. Pois é, esse é o nosso maior problema. Nós não temos rotinas de gestão de crise. Por que nós não temos rotina de gestão de crise? Porque a gente encara gestão de crise e gerenciamento de crise como a mesma coisa. E não é. Gestão de crise é uma rotina, porque é um processo. A gestão, ela vai da prevenção a ter o monitoramento depois da crise. O gerenciamento, vocês me diriam diferente. Rotina de gerenciamento de crise a gente tem. Porque quando acontece um problema, a gente vai lá e reúne com o prefeito, com o secretário da área, vê o que a gente vai fazer, escreve uma nota ou dá uma entrevista, e aí a gente gerencia aquela situação pontual. Todos nós temos aqui uma rotina de gerenciamento de crise, concordam comigo? Só que essa é uma etapa do processo. E nós temos que batalhar pelo processo inteiro. A gestão das crises,
É onde está a nossa falha. Por quê? Porque nós não estamos mapeando riscos. E se a gente não conhece os nossos riscos, a gente não comunica os nossos riscos. E se a gente não comunica os nossos riscos, as pessoas não sabem o que fazer na hora da crise. E isso é um problemão. Concordam? E eu não estou falando de uma crise, só de uma crise de imagem. Nós estamos além disso, a gente tem que correr atrás do prejuízo, gente. Nós estamos atrasados. Nós não conhecemos a realidade dos nossos municípios. Nós não conhecemos a forma como as comunidades dos nossos municípios se comunicam. A gente não sabe se a comunidade se comunica por um grupo de WhatsApp ou todo mundo às 7 horas da manhã ouve o programa de rádio. Porque se a gente sabe, a gente está mapeando. E aí a gente vai saber na hora do problema como que a gente vai conseguir falar com as pessoas. Comunicação de riscos, a Janice vai falar melhor sobre isso, mas se nós olharmos para a nossa crise do ano passado, nosso problema ficou aí. Porque a gente fazer uma comunicação de risco momentânea, a gente comunica o risco, mas a gente, junto com isso, a gente já tem que comunicar o que a pessoa tem que fazer para resolver aquela situação. E, gente, ok, vamos fazer isso daqui para frente, mas vamos fazer isso. É importante. A rede social é importante, vamos gravar um vídeo na rede social, legal, bacana. Mas tem gente que vai estar sem o celular, tá? E a internet vai cair, e a luz vai cair, não vai ter bateria. Então aquele vídeo lá não vai chegar. Certo? Aí eu vou dizer para vocês, não é o papel da comunicação gerir a crise, não é. Mas é nosso papel pensar no pior cenário que pode acontecer e dentro do pior cenário, como é que a gente vai conseguir fazer a informação chegar. Que aí nós temos uma informação. Para essa informação chegar nas pessoas, vira comunicação. Lembra que eu falei no início? Por que eu falei que nem tudo, as crises serão diferentes nos municípios? Porque nem tudo que é uma crise para um município vai ser uma crise para o outro. Pode ser apenas um evento crítico, e uma gestão municipal todo dia tem trocentos eventos críticos, que pode não se tornar uma crise, mas é um evento que precisa ser gerenciado. E se eu tiver mapeado os meus eventos críticos, gente, isso existe processo, existe mapeamento, a gente não tem tempo de falar aqui, mas é possível fazer. Eu consigo sentar e mapear todos os riscos da minha prefeitura, todos os riscos da minha secretaria. E aí eu consigo, inclusive, mapear e eu consigo descrever o que eu faço quando aquela situação acontece. Pensem que mundo ideal, né? Mas é possível, existe. Claro, daí nós precisamos de equipe, nós precisamos de autonomia para comunicação, nós precisamos de uma boa comunicação entre secretários municipais. Mas é possível, porque eu já vou deixar lá, para não precisar. Eu não quero precisar, mas eu vou deixar lá. Quando cair o transporte escolar do meu município. Acontece, são coisas que podem acontecer, concordam comigo? Riscos. Um risco muito comum do município. Deu problema no transporte escolar. Hoje as crianças não conseguiram ir para a aula. Isso é mapeável, concordam comigo? Então eu já posso ter lá uma pré-organização para saber como gerenciar esse evento crítico na minha prefeitura, para que não se torne uma crise, porque se tornar uma crise, aí vai sair uma matéria em rede estadual, no mínimo, que parou o transporte escolar da minha prefeitura. Isso também é uma questão de educação midiática, né? Que eu gosto de falar, educação midiática. Nossos secretários precisam entender o tempo da imprensa, o que vai ser uma crise, aquilo que importa para as pessoas.